Hoje é domingo, dia 5 de setembro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Batizado em Moisés. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é 1 Coríntios, no capítulo 10, versos 1 a 11. Apesar do texto ser um pouquinho longo, eu gostaria de lê-lo para vocês. O texto diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os seguia, que era Cristo Jesus. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos estiveram espalhados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más que eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns o foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquem a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O termo grego usado em 1 Coríntios no capítulo 10, verso 6, e adaptado de forma semelhante em 1 Coríntios no capítulo 10, verso 11, traduzido como exemplo, na maioria das traduções para o português, vem de uma palavra grega que é tipos. Em português, a palavra tipo tem por base substantivo grego. É um tipo, um exemplo, nunca é a coisa original, mas um símbolo ou uma representação dessa coisa original. É um modelo de outra coisa. É como se você pegasse uma realidade pequena que vai trazer um exemplo de uma realidade maior. É como se fosse uma miniatura. Na lição de sábado, por exemplo, nós encontramos um exemplo que foi dado de uma maquete da cidade de Nova York que se encontra no bairro do Queens. Uma maquete que ela é considerada como uma das melhores representações. Ela foi montada num espaço de aproximadamente 800 metros, onde você tem a maior parte dos prédios que você encontra na cidade de Nova York, você encontra uma miniatura em escala desses mesmos prédios. Nós não podemos dizer que essa miniatura ou essa maquete seja a cidade de Nova York. Não, ela é uma representação dessa cidade, é uma miniatura dessa cidade. Nesse sentido, o termo tipo, que aparece aqui em 1 Coríntios, também pode ser usado. Em Hebreus, no capítulo 8, verso 5, vamos dar uma olhada nesse texto. O texto diz assim: os quais ministraram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Esse texto é um texto muito interessante e ele apresenta um bom exemplo desse tipo de declaração. Esses, os sacerdotes do serviço santuário do Antigo Testamento, aqueles que faziam sacrifícios todas as manhãs e todas as tardes, é desses que o autor da carta aos Hebreus está falando. Ministravam em figura e sombras das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para poder construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Essa passagem, ela na verdade vai destacar a relação direta entre as realidades celestiais e as terrestres. Em seguida vai apresentar uma citação de Êxodo capítulo 25, verso 9, em que Deus tinha mostrado a Moisés uma miniatura do santuário celestial. E por isso, o termo vai apresentar, ou a ordem de Deus era de que Moisés deveria construir o santuário no deserto de acordo com o modelo que ele tinha visto no monte. A questão é que o santuário terrestre, com seus rituais, seus procedimentos, era um exemplo, era um símbolo, era um tipo, um modelo daquilo que acontecia no céu, com Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Na verdade, Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote, é o sacrifício,
Tudo aquilo que acontecia dentro do ritual do santuário apontava para Cristo Jesus. E com isso em mente, nós podemos entender melhor o texto que nós lemos no início do nosso estudo, aonde Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele vai falar de tipos, ele vai falar de exemplos, ele vai mostrar alguns temas que têm uma correlação com a história do povo de Deus, o povo que está esperando pelo retorno de Jesus. Nos versos que nós lemos, Paulo ele recapitulou algumas das experiências centrais do povo de Deus no deserto, no caminho para a Terra Prometida. E a expressão aqui, os nossos pais, vai se referir especificamente aos seus antepassados judeus, que tinham deixado o Egito, que estiveram sob a nuvem, que passaram pelo mar, e assim, como diz Paulo, foram batizados em uma nova vida de libertação da escravidão. E aí, então agora ele está usando esse mesmo exemplo, o exemplo da passagem deles pelo deserto ou pelo mar, como um exemplo do batismo cristão. Paulo ele considerou, por exemplo, que esses importantes locais da jornada no deserto fossem uma espécie de tipo, ou um exemplo de um batismo individual. Seguindo a lógica de Paulo, a referência ao alimento espiritual deve se referir, que deve ser uma indicação clara ao maná que foi dado por Deus no deserto. Você vai encontrar isso lá em Êxodo, no capítulo 16. Israel tinha bebido da rocha, que é identificada aqui por Paulo como sendo o próprio Cristo. Pensa em Cristo como o pão da vida, como a água da vida. Exemplos que João vai mostrar depois. Se você olha lá em João no capítulo 4 e ao mesmo tempo no capítulo 6, ele vai usar a mesma ideia. Ele só não usa a figura do Antigo Testamento, ele só não vai se referir diretamente ao Antigo Testamento como Paulo está dizendo. Mas quando João vai apresentar Jesus como água viva, como o pão que vem do céu, é uma referência clara à experiência de Israel no deserto. Tudo acaba fazendo sentido. Portanto, nós vemos Paulo usando a história do Antigo Testamento como um exemplo para poder revelar verdades espirituais que podem ser aplicadas à vida do cristão ainda hoje. E isso faz com que esses textos do Antigo Testamento tenham uma visão, uma lógica muito maior para a nossa história. Nós não podemos olhar simplesmente para aquelas histórias que estão lá no Antigo Testamento e achar que elas são um fim em si mesmo. Elas aparecem para que nós olhemos para elas e tiremos lições espirituais da história deles. Se você der uma olhada, por exemplo, ali no capítulo 10, eu quero terminar com essas aplicações, o próprio apóstolo Paulo faz algumas aplicações diretas dentro do contexto do próprio texto. Veja, olha o que ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 10 de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10. Ele vai dizer, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Ele está dizendo, olha, o povo de lá do deserto cobiçou coisas ruins e isso terminou mal para eles, então não sejam cobiçosos. Aí ele vai dizer no versículo 7, não sejam idólatras como alguns deles foram. Não sejam, não adorem outros deuses, não coloquem nada na vida de vocês como sendo mais importante do que Deus. Olha outro tipo que ele vai usar aqui, olha, não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram. E aí ele vai trazer sempre aqui a consequência, morreram por causa disso. No versículo 9 ele vai dizer, não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram. E aí ele vai dizer mais ainda aqui no versículo 10 ainda, e não se queixem como alguns deles se queixaram. Ele vai dizer, a história de Israel está aí para poder mostrar que eles agiram dessa maneira e se deram mal. Então, se nós podemos aprender com a história deles, para que passar pelos mesmos erros? Para que fazer as mesmas coisas? É essa a ideia que está sendo trazida. Então, quando você olha para a Bíblia, principalmente para os textos do Antigo Testamento, sob essa perspectiva, eles ganham uma conotação toda diferente, fazem um sentido todo diferente, porque agora tem uma aplicação para nós. Eu queria orar nesse momento a Deus, pedindo para que Ele nos ajudasse a fazer essas correlações quando nós formos para a Bíblia. Olhar para as histórias que ali se encontram e entender que elas representam também alguma coisa para a nossa história, ainda hoje. Devemos aprender com a história daqueles que viveram antes de nós. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, porque olhamos para a Tua palavra e descobrimos que aquilo que ali foi registrado como um exemplo, como um tipo, para podermos aprender lições importantes na história de outras pessoas. Ajuda-nos a aprendê-las e a viver de acordo com a vontade de Deus. Pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?